Oi, gente, boa noite. Eu acho que esse vídeo vai alcançar vocês na parte da noite. Aqui é o professor Benedito Costa. Vou gravar esse vídeo curtinho, que diz respeito à aula do dia 27 de agosto de 2020 para a disciplina de Discurso Jurídico do curso de Direito da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. Essa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu vou enviar para vocês três vídeos. Esse é o primeiro vídeo, com uma apresentação da aula, bem curta. E vocês terão acesso a um vídeo que já foi gravado no semestre passado, que diz respeito, é o mesmo conteúdo da disciplina de vocês, que é a introdução à teoria do discurso em Foucault. Em particular, um livro do Foucault, que é A Ordem do Discurso. E alguns de vocês provavelmente já devem ter visto Foucault em alguma outra disciplina, até porque o Foucault passeou bastante, investigou bastante a questão da prisão, da loucura, fez comparações muito poderosas em relação ao presídio e ao lugar para onde eram mandados os loucos ou as pessoas que tinham alguma doença de pele muito séria, como a antiga lepra, né? Eu ia falar leishmaniose. E hoje nós temos mas nessa disciplina não, nós vamos utilizar os recursos teóricos do Michel Foucault dentro de uma outra perspectiva, que é a perspectiva da filosofia da linguagem e que é a perspectiva da área chamada hoje, um pouco erroneamente, ou não sei, de análise do discurso e análise do discurso de linha francesa. Então vocês terão esse primeiro vídeo de apresentação, o vídeo do Foucault, e como eu tinha prometido a vocês, que foi um comentário que a turma anterior fez, a turma anterior comentou que seria interessante a gente trabalhar com um caso específico, com um caso real. E nós vamos fazer isso hoje. Então, o terceiro vídeo eu vou trabalhar com vocês com um caso real. Eu vou falar um pouquinho para vocês do artigo 225 da Constituição e da lei que rege as questões ambientais. E vou dar alguns exemplos de situações em que esses dois conteúdos legais, esses dois discursos legais foram aplicados. Mas o nosso interesse aqui, o meu interesse aqui é explicar, ou a gente investigar, ou a gente conversar sobre de onde vieram esses discursos sobre meio ambiente e como eles alcançaram a legislação brasileira até desembocar numa lei e na própria Constituição, que é a nossa Carta Magna, tentando ampliar a proteção do sujeito e do próprio meio ambiente, que inclusive vivem numa simbiose, e vocês vão verificar depois que, à luz da legislação brasileira, eles formam uma coisa só, uma certa unidade, que eu vou falar disso também. Não vou adiantar aqui o assunto, então esse vídeo fica como uma introdução à aula de hoje. Então na aula de hoje, aula 27, o que nós vamos ver? Primeiro passo. Nós vamos estudar, o primeiro vídeo, são três, se não me engano, da teoria de Foucault. Qual teoria de Foucault? São várias. Nós vamos estudar o que para Foucault era o discurso. E onde aparece isso no Foucault com mais clareza, dentro da grande catedral teórica do Michel Foucault. Isso aparece com mais clareza num texto que foi verbalizado e depois foi trabalhado de forma escrita por ele mesmo. Nós temos essa edição, há várias edições brasileiras que vocês podem ter acesso. Se você ler em francês, melhor ainda. E esse texto é um texto razoavelmente curto, se você comparar com obras imensas do Foucault, a História da Sexualidade ou a História da Loucura, por exemplo. Mas é um texto de extrema dificuldade, uma vez que o Foucault, nesse texto, como eu explico lá no vídeo, ele faz um levantamento das pesquisas que ele tinha feito até aquele ano, 1969, 1970. E lá aparecem várias questões interessantes, principalmente para vocês do direito, que são os dispositivos de controle do discurso. E falar em dispositivo de controle, nós estamos falando, obviamente, de uma situação que nos interessa bastante, tanto para os linguistas quanto para os filósofos de uma certa filosofia da linguagem, quanto para vocês que são do direito. Alguns vídeos que rolam aí na internet, eles são absolutamente estapafúrdios, né? Então é a mesma coisa, que eles são tão malucos que seria o mesmo que dizer que A Ordem do Discurso do Foucault é o livro em que ele fala de sujeito, objeto e complementos.
Outros vídeos falam que o Foucault era contra a polícia, ou que o Foucault era a favor da polícia, porque ele tem um livro chamado Em Defesa do Estado. Ou que dizem que o Foucault era contra a prisão, não sei o quê. Tem umas coisas assim realmente muito malucas e muito mal lidas que provam que o Foucault, assim como outros autores, Derrida principalmente, que é um autor extremamente difícil, Wittgenstein, que é um autor mais difícil ainda, ou Péchet, que a gente já leu nas outras aulas, eles são autores que, em grande parte das vezes, eles não são lidos. Eles não são lidos, daí o sujeito pega lá um discurso aqui, um discurso ali, e acaba falando alguma impropriedade sobre o Foucault. Eu gostaria de esclarecer também, vou fazer uma pequena digressão aqui, que nenhum professor é dono da verdade e nenhum professor é dono do Foucault, é dono do Péchet, é dono de Wittgenstein, é dono do Derrida ou de qualquer outro autor. A questão é que há limites de interpretação, há limites de leitura e há pessoas que se debruçaram sobre a obra desses autores e concorde ou não com eles, esses professores, esses pesquisadores, têm algo a dizer sobre esse determinado autor. Então, o nosso objetivo aqui é ler o Péchet primeiro, o Foucault depois, o Bakhtin na sequência. Se der tempo, eu vou trabalhar com vocês outro autor, ainda estou pensando se vai dar tempo, se isso seria produtivo. Derrida, não sei, estou pensando num outro autor. E já acrescentei um autor também na aula anterior, que era o Althusser. Agora, é importante que a gente tenha em mente que, de um lado, se eu não tenho a verdade absoluta sobre determinado autor, até porque todos esses autores que eu citei não acreditavam numa verdade absoluta, eles falavam do real, entre aspas, caso do Derrida, do terreno da verdade, onde a verdade se constrói, o Foucault citando Canguilhem, ou outros autores que não acreditam numa verdade. Para eles todos, e para uma vasta quantidade de teóricos do século XX e XXI, a verdade é uma construção que passa pela linguagem. Nós temos aí décadas ou centenas de anos de estudo, de pesquisa que são complexas mesmo. Então eu vou tentar, na medida do possível, do meu conhecimento e dos nossos exemplos, espichar isso para vocês e tentar uma explicação sobre algumas questões que nos interessam. Então hoje vamos apresentar primeiro o vídeo do Michel Foucault. Por favor, assista esse vídeo com muito carinho. É um vídeo um pouco longo, ele é um pouco cansativo. Então eu aconselho que vocês escutem uma parte, verifiquem se houve algum entendimento, ou se há alguma dúvida, anotem essa dúvida, e vão parando. Então eu gosto muito de, quando eu vejo um vídeo muito complexo, que eu vejo vídeo de colegas, eu vou analisar também vídeos de autores que me interessam, eu paro, tomo café, eu paro, deixo para o dia seguinte, analiso aquilo, durmo com aquelas ideias, analiso aquilo, tento encontrar exemplos para aquilo eu mesmo, e depois eu volto e continuo a ver o vídeo. Então seria muito interessante que vocês pudessem ver o vídeo do Foucault, que é um vídeo longo, como eu já disse, assim, de forma espaçada. Eu vou colocar para vocês também, ao lado do vídeo do primeiro vídeo do Michel Foucault, eu vou tentar colocar para vocês em PDF o texto, o trecho da ordem do discurso em PDF, até onde a lei permite, de a gente fazer cópia de um livro, né? Eu vou mandar para vocês também o trecho de maior interesse para a gente, que é justamente o trecho no qual ele fala dos dispositivos de controle externos ao discurso e dos controles internos ao discurso, ou seja, aqueles que já vêm intrínsecos, vêm dentro do discurso quando nós verbalizamos ou quando nós escrevemos, por exemplo. Seja numa fala do dia a dia, seja numa sustentação oral bastante complexa, de um assunto bastante complexo, de uma situação bastante espinhosa. Então eu vou mandar para vocês o vídeo do Foucault, aí o texto do Foucault. Depois, visto o vídeo do Foucault, visto o texto do Foucault, eu vou trazer o exemplo para vocês, um exemplo possível de tantos outros, que é a questão ambiental. Eu tinha prometido a vocês um texto um pouquinho mais leve, porque eu já tinha falado de duas situações bem horrorosas, né? Eu tinha falado lá da questão do estupro da menina, a quem foi permitida uma intervenção, né?
uma menina que tinha 10 anos, e depois eu falei, comentei algumas situações ligadas a uma certa sentença que causou bastante furor no país nas últimas semanas. E hoje eu vou tratar então de assunto mais leve. No terceiro vídeo, então, eu vou explicar para vocês, tentar pelo menos uma investigação sobre as questões ambientais, como elas chegaram à legislação brasileira. Vou citar alguns autores. Aí, no corpo da aula de hoje, como vocês vão olhar lá no AVA, roteiro da aula, eu vou deixar para vocês uma série de autores que serão interessantes para quem quiser estudar esse assunto. Atualmente eu estou trabalhando com isso para um cliente meu e justamente ele me contratou por conta dessas leituras sobre meio ambiente, por conta dessas leituras ambientais e por conta dessa legislação brasileira que cuida disso. Eu não sou ambientalista, não estudo isso, não é isso, mas ele soube por outros clientes meus que eu tinha essa leitura e a gente está fechando assim um trabalho muito interessante a quatro mãos, ou a muitas mãos, porque o escritório tem vários advogados, em relação a esse assunto. Espero que vocês gostem. É muito bacana, um assunto assim do dia, importante no Brasil, que é um país desse tamanho, é um país assim com muitas reservas ainda ambientais, né? E com muitas situações muito complicadas em relação à legislação, à invasão das terras ou a situação de pessoas que habitam a floresta ou habitam a beira de rios, regiões próximas ao mar, lagos, etc., montanhas. Então esse assunto é bastante interessante. E aí eu deixo uma lista para vocês de autores que nos interessam. A Vandana Shiva, o Simon Schama, que fez um estudo interessante sobre a natureza, outros autores que... Um autor espanhol, esqueci o nome agora, mas eu vou tentar localizar e pôr aqui para vocês, que fala sobre gentrificação, que é uma outra questão, mas uma questão importante para a gente. E vou dar exemplos. Então a gente vai ver a teoria, vai verificar exemplos práticos disso, como isso ocorre e tem ocorrido na legislação brasileira, para que vocês tenham uma ideia de, se você gostar do assunto, corra atrás e vai estudar isso. Se você não se interessa pelo assunto, isso vai servir de base para que você possa discutir outros assuntos do direito que necessitam de um embasamento. E lá no terceiro vídeo eu vou fazer alguns comentários práticos sobre a prática jurídica, o que acontece no mundo real quando você entra em contato com o juiz para quem você vai apresentar essa demanda, essa questão. Então, esse primeiro vídeo termina aqui. É um vídeo bastante curto. Espero que você goste do conteúdo de hoje. Seria interessante que a gente marcasse uma aula online ou ficasse no chat para eu tirar dúvidas sobre o Pechet e sobre o primeiro vídeo do Michel Foucault, que vai ser bastante interessante para a gente. No vídeo lá, vários exemplos também do dia a dia do direito, que tem como base uma teoria possível Foucaultiana. Como eu falei, não sou dono do Foucault, não sou dono da verdade, mas é uma possibilidade a gente trabalhar com Michel Foucault, tá bem? Aqui em cima tem a coleção inteira, ali em cima tem a coleção inteira da obra do Foucault, e vários autores que discutem o Foucault. Meu autor predileto, gosto muito dele, creio ainda que ele possa ser muito, muito utilizado no direito. E espero que vocês também gostem bastante. Falamos e eu encontro vocês no próximo vídeo. Vocês vão estranhar que a minha roupa é outra porque o vídeo foi gravado no semestre passado. Mas depois eu volto com esse blazer, tá? Beijo. Beijo, sei lá, abraço. Fiquem bem.